Então, pessoal, todos bem? Espero que todos estejam muito bem. Sejam todos bem-vindos novamente aqui ao canal. Mais um vídeo que te aproxima da tua aprovação nos concursos públicos. Hoje eu vou tratar de uma questão que pode muito bem estar na sua prova, tanto objetiva quanto subjetiva, quanto prova oral, sendo que eu vou dar uma cara específica de pergunta de prova oral. Assim você vai ter que, nesse caso específico, desenvolver sua resposta e saber se você realmente conhece o assunto. Recomendo que, se você quiser treinar com esse vídeo para a sua prova oral, se você estiver aprovado para alguma prova oral ou se você for para alguma prova oral, eu recomendo que você pause o vídeo e tente responder e depois acompanhe comigo a resposta. A pergunta de hoje é muito simples. A pergunta diz o seguinte: candidatos, o que é TUCOC e como se manifesta na ciência processual civil? Esse é o tipo de pergunta complicada, porque esse é o tipo de pergunta 50%. Ou você sabe ou você não sabe. O que é TUCOC? Se você já ouviu falar do Instituto em algum momento, muito bem. Se você nunca ouviu, é o tipo de pergunta que você não consegue sequer encontrar um gancho para começar a responder o seu questionamento ao examinador. TUCOC, o que danado é isso, professor? Primeiro eu preciso lhe assegurar e adiantar que esse tipo de questionamento pode ser feito a você tanto nas provas de processo civil quanto nas provas de direito civil. TUCOC é uma das manifestações da boa-fé e, obviamente, o Instituto da Boa-Fé atua tanto na parte negocial, ou seja, contratual, de negócio jurídico na ciência civilista, quanto no processo. Nós temos que o artigo 5º do Código de Processo Civil diz claramente que aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. TUCOC é uma das manifestações da boa-fé objetiva tanto na ciência civil quanto na ciência processual civil. Mas o questionamento nos leva a informar ao examinador um exemplo da ciência processual civil. Antes disso, ou antes de responder propriamente, você precisa identificar o instituto como sendo um instituto de consequência da boa-fé objetiva e você precisa identificar o TUCOC como uma impossibilidade de exigir da outra parte o cumprimento de uma regra que você está transgredindo. TUCOC vem daquela conhecida frase até tu, Brutus. O TUCOC, nesse caso, o até tu, gera, nesse caso, uma ideia de quebra da confiança legítima, que é justamente aquilo que a boa-fé prega. A boa-fé está ligada aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. O TUCOC quebra a confiança legítima no momento em que você, nesse caso específico, está solicitando ou requerendo que a outra parte cumpra uma regra que você está desobedecendo. Na ciência civil, o artigo mais rico, ou o exemplo mais rico de TUCOC, é justamente o artigo 180 do Código Civil, que diz o seguinte: o menor entre 16 e 18 anos não pode, para eximir-se de uma obrigação, invocar a sua idade se dolosamente a ocultou quando inquirido pela outra parte ou se, no ato de obrigar-se, declarou-se maior. O menor não pode declarar-se maior e depois requerer a nulidade do negócio jurídico declarando-se menor ou comprovando ser menor. Eu não posso exigir que a outra parte cumpra uma regra jurídica quando eu mesmo estou desobedecendo essa mesma regra. Isso é o TUCOC, isso é a quebra da confiança legítima por parte da cobrança, de novo, da parte contrária, de uma regra que eu estou transgredindo. Uma das hipóteses de TUCOC também na ciência civil é justamente a exceção do contrato não cumprido. Eu não posso, nesse caso específico, exigir que a outra parte cumpra uma obrigação quando eu não cumpri a minha obrigação no negócio jurídico. Mas no que diz respeito ao questionamento, professor, ele pediu um exemplo na ciência processual. O exemplo na ciência processual mais rico que nós encontramos está no artigo 787 do Código de Processo Civil, que diz: se o devedor não for obrigado a satisfazer sua prestação, senão mediante a contraprestação do credor, este deverá provar que a adimpliu ao requerer a execução, sob pena de extinção do processo. Se a prestação do devedor na execução depende da contraprestação do exequente e essa não se encontra devidamente provada nos autos, a execução nesse caso específico não deve prosperar, justamente porque nós estamos diante de uma hipótese em que a parte contrária está exigindo da outra parte o cumprimento de uma obrigação que ela não cumpriu como dependência ou como relação de dependência, justamente hipótese de TUCOC, quebra da boa-fé objetiva, quebra da confiança legítima, quebra da boa-fé objetiva processual.
Então, Tukok é uma das manifestações da boa-fé objetiva, que existe como regra de segurança jurídica e de confiança legítima dentro também da ciência processual, e todas as vezes em que eu exijo da parte contrária uma obrigação sem ter cumprido a minha, eu estou diante de uma hipótese que quebra essa confiança legítima. Lembrando que numa prova oral, você nesse caso específico não precisa se lembrar do número do artigo para dizer ao examinador, bastava com que você se lembrasse da hipótese do Código Civil do menor, da hipótese do Código Civil da exceção do contrato não cumprido para enriquecer a sua resposta e também da hipótese da execução no artigo 787, ou seja, o exequente não pode cobrar do executado uma obrigação quando pende uma contraprestação sua que, não cumprida, levará à extinção da execução. É isso. A forma de você me dizer que gostou do conteúdo e que eu posso continuar fazendo conteúdos assim é dando um like no vídeo e dizendo nos comentários se você acertaria ou não acertaria a questão ora apresentada. Eu vou ficando por aqui, forte abraço e até os nossos próximos vídeos.